caros estudantes, são cumprimentados. Vamos a mais uma aula de matemática, 8ª classe. A nossa aula de hoje tem como sumário noção de função, onde veremos a definição do conceito de aplicação ou função como uma correspondência entre dois conjuntos. Veremos ainda modos de definir uma aplicação e, por fim, classificação de aplicações injetivas, sobrejetivas e bijetivas. Indo à definição do conceito de aplicação ou função, podemos dizer que uma função é uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis. Temos aqui o exemplo, onde temos dois conjuntos, A e B. E temos a relação entre cada um dos elementos do conjunto A com os do conjunto B. Aqui temos 1 está para 70, 2 está para 200, 4 está para 300, 6 e 10 estão para 625. E o F representa função ou aplicação. Podemos dizer ainda que entre o conjunto A e B estabeleceu-se uma correspondência que se representa por F. E esta correspondência chamamos de função. Há correspondência que não é função, quer dizer, existem correspondências que não são funções. Portanto, uma correspondência de A para B é uma função ou aplicação de A para B se para cada elemento de A corresponder a um e só um elemento de B. E, portanto, diz que F de A para B. E esta é uma função, porque cada elemento de A está para um só elemento de B. Para que se trate de uma função de cada elemento do primeiro conjunto, tem de sair uma só seta. Vamos aqui considerar esta aplicação F de A para B. Temos aqui beira, Sofala, que é a relação entre as capitais e as respectivas províncias. Beira é Sofala, a sua província, cidade de Chimoio, Manica, Xai-Xai, Gaza, e Niassa não tem a cidade capital correspondente. Aos elementos do conjunto A chamamos de objetos. Beira, Chimoio, Xai-Xai são objetos. Aos elementos do conjunto C chamamos de imagens. As imagens são os elementos do conjunto C. Esta parte que está aqui identificada, está sublinhada. O conjunto A denomina-se conjunto de partida ou domínio da função e representa por D de F. O conjunto B chama-se conjunto de chegada. O conjunto C chama-se contradomínio da função e representa-se por D' de F. Agora vamos considerar a função F, que está de A para B. Vamos representar o domínio D de F. O domínio é este: Beira, Chimoio, Xai-Xai. Contradomínio, que é este conjunto C, temos Sofala, Manica e Gaza. Aqui podemos dizer o seguinte: o contradomínio de uma função é o conjunto das imagens ou transformados, isto é, aqueles valores têm um correspondente nos objetos. Vamos considerar aqui esses dois conjuntos A e B. Então temos as mães e os filhos. Temos Eva, Abel, temos Alda, Ana, Bia, Adil, Bia, Zuzu. Então, esta correspondência não é uma função, por uma razão muito simples. Temos a Bia,
que é um dos objetos que tem duas imagens. Enquanto que a função, cada elemento do conjunto A deve corresponder a um só elemento do conjunto B. Por isso que, neste caso, não temos função. E depois temos aqui, onde temos Elsa, TMCell, Rui, Movitel, Zia, Vodacom, e a Lia não tem imagem. Assim sendo, esta correspondência também não é função. E vamos ver algumas formas ou alguns modos de definir uma função. As formas mais comuns para definir uma função são as seguintes. Temos o modo de tabela, em que temos aqui os valores dos objetos, estão aqui, neste caso é açúcar em quilogramas, e as imagens são os custos em meticais, e os valores correspondentes aqui estão. Podemos também representar uma função na forma de diagrama, e o que estava aqui na tabela pode ser transferido para um diagrama. Por outro lado, podemos representar também uma função na forma de um gráfico. Então, representamos os valores dos objetos aqui no eixo X e as imagens no eixo Y. E aqui temos a representação da função através de um gráfico. E este gráfico também pode apresentar uma expressão analítica. Então, temos y igual a 85x. Vamos classificar as funções. Classificar e definir as funções. As funções classificam-se em sobrejetiva. Temos aqui um conjunto A com estes elementos e depois temos o conjunto B com esses outros elementos. E representando isto na forma de um diagrama, percebemos que cada elemento de A corresponde a um só elemento de B. E, portanto, esta função é sobrejetiva. Uma função ou aplicação diz sobrejetiva se o contradomínio da função coincide com o conjunto de chegada. Na função injetiva, temos estes elementos, menos 1, 0, 1 e 2, e B temos 0, 1, 2 e 3. E, portanto, temos uma função f de A em B. Aqui temos cada elemento de A corresponde a um só elemento de B. Temos uma ligeira diferença. A sobrejetiva admite que uma imagem tenha dois objetos. Essa função é sobrejetiva. Mas na injetiva já não. Cada imagem deve ter apenas um objeto, que é o que nós podemos perceber aqui. Então, esta função é injetiva. Uma função ou aplicação é injetiva se os objetos distintos correspondem a imagens distintas, tal como já tinha referido. Esta função, que é a função G, é também injetiva, porque objetos distintos correspondem também a imagens distintas. Vamos agora à última classificação, que é a função bijetiva. Vamos considerar aqui uma função f de A em B. Como se pode ver, cada objeto distinto apresenta imagem também distinta. E ainda mais, o contradomínio coincide com o conjunto de chegada. Assim sendo, esta função é simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Portanto, esta função diz-se bijetiva. Então, a função f é injetiva e é ao mesmo tempo sobrejetiva, por isso que ela é considerada bijetiva. Assim, chegamos ao final da nossa aula, cujo sumário é noção de função, definição do conceito de aplicação ou função como uma correspondência entre dois conjuntos, modos de definir uma aplicação, classificação de aplicações injetivas, sobrejetivas e bijetivas. E até a próxima aula.